paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, que tem nos dado o precioso prazer e a grande alegria de acompanhar este programa que tem disponibilizado semanalmente as pré-aulas que servem de subsídio aos professores da Escola Bíblica Dominical. E nessa ocasião, estamos dando assim prosseguimento a este novo trimestre do ano de 2016, segundo trimestre, que vem tratando sobre o livro de Romanos, né? Maravilhosa graça, sendo assim apresentado e comentado pelo nosso pastor José Gonçalves, que traz para a gente estas maravilhosas lições e que certamente já devem ter tido um pouco do que será o trimestre a partir da primeira lição que trouxe uma introdução geral. E hoje a lição de número 2 vai falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Já falando da própria epístola aos Romanos, como vimos na lição anterior, que é uma das epístolas que, do ponto de vista teológico, aborda os maiores temas da nossa teologia, né, cristã. Hoje vamos tratar de uma delas, que é justamente a teologia da salvação, ou soteriologia. E para comentar, mais uma vez aqui, estamos reunidos, nos dando prazer, o nosso pastor João Barbosa, que é o secretário da nossa superintendência, né, das Escolas Bíblicas Dominicais da Convenção em Abreu e Lima, e que também é capelão da Escola Teológica da nossa Assembleia de Deus. E também está conosco o nosso irmão Leandro Bezerra, que também é filósofo, né, pelo Unicap, e está aqui mais uma vez para nos ajudar nesse comentário e oferecer recursos, subsídio para os professores da Escola Bíblica Dominical. E contamos com suas ajudas, né, seus comentários, pode compartilhar os vídeos, curtir também e se inscrever no nosso canal. E eu gostaria assim, pastor João Barbosa, de iniciar lhe perguntando, a partir do tema que nos é apresentado, né, a necessidade universal da salvação, que é o nosso primeiro tópico. O que nós podemos abordar, o que nós podemos comentar e oferecer a nível de subsídio para os nossos professores a partir do primeiro ponto apresentado da nossa lição, a necessidade da salvação dos gentios. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo, expressar minha gratidão a Deus por esta oportunidade, ao pastor, presidente desta igreja da convenção, e finalmente a todos aqueles que nós trabalhamos juntos em prol do reino de Deus. A necessidade da salvação dos gentios, ela se fazia sentir desde os tempos mais remotos, e foi com relação a isto que Deus escolheu um homem chamado Abraão, que depois ele mudou o nome dele para Abraão e fez com ele uma aliança e tornou aquele povo um povo peculiar, diferente dos demais povos, dando em certo sentido, do ponto de vista do Antigo Testamento, alguns privilégios que as demais nações não tinham. Daí surgiu dois povos, judeus e gentios. Aqueles que seguiam, que eram filhos de Abraão, eram judeus, era o povo da promessa. Aqueles que não faziam parte daqueles que seguiam Abraão eram gentios, ficavam fora das promessas de Deus. Na carta aos Efésios, o apóstolo relata bem, o apóstolo Paulo, qual era a condição dos gentios, que ele via estranho aos concertos e sem Deus no mundo. Era como se não houvesse meios de salvação para esse povo. E nós vamos verificar
que os profetas se debruçaram sobre este assunto. O capítulo 9 do livro do profeta Isaías é riquíssimo neste aspecto, que vem encontrar seu paralelo no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E entre aquelas palavras do profeta que falava do advento de Cristo, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, independente do privilégio de ser judeu. Até porque é bom que fique bem claro nesta palavra que ninguém é salvo porque é judeu. E ninguém é condenado porque não é judeu. As pessoas podem ser salvas ou condenadas por rejeitarem a Cristo, mas não era assim naqueles dias. Então, tem uma palavra que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma luz, viu grande luz. E quem estava sentado em regiões de sombra da morte, para este, a luz raiou. Eram os judeus que estavam em trevas, e os gentios sentados em regiões de sombra de morte. A carta aos Romanos, ela desvenda esse mistério de uma forma sem precedente, porque Deus, diz o próprio texto de Paulo aos Romanos, encerrou todos numa condição debaixo de juízo, todos estavam debaixo do jugo do pecado, todos estavam condenados, para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos, fosse estes judeus, fosse estes gentios. Vale salientar que ser gentios era a condição mais deprimente para os judeus de um homem. Eles diziam, inclusive, que agradecia muito a Deus por não ter nascido gentio. Os rabinos eram uma espécie de oração, eram desprezados e realmente a situação deles não era uma coisa boa. Então, diante dessa necessidade universal, a nossa lição diz aqui na sua introdução, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse tema claro, na argumentação do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui de Romanos 1,18, o que diz Romanos 1,18? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Como a gente, vamos nessa lição analisar algo sobre a justiça de Deus, sobre justificação. E a lição começa falando dos homens que são injustos, quer dizer, que não praticam a justiça. Mesmo assim, a misericórdia de Deus se estendeu a todos. No capítulo 3, versículo 20, por sugestão aqui da própria lição, eu quero ler este versículo, que ele diz, 3:20, que ele diz, 3:20, vamos começar, visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Porque esse povo de Abraão, houve um tempo que depois do concerto de Deus com Abraão, que era uma aliança irrevogável, Deus fez um outro pacto, que foi o do Sinai. E nesse pacto Deus deu leis e mandamentos para que o povo pudesse seguir. E aquele pacto, aquele mandamento, se eles violassem, eles perderiam a condição de povo de Deus. Eles eram povo de Deus pelo pacto abraâmico. E pelo pacto abraâmico, ele estava recebendo, Deus estava firmando com ele um novo pacto ou aliança, no qual Deus disse que tinha feito de Israel sua propriedade peculiar, mas Israel, se transgredisse, ele perderia as benesses
se é que eu posso usar esse termo, com relação à sua vida e à sua comunhão para com Deus. Eles precisavam ter um comportamento que justificasse os privilégios que Deus lhes concedia, para que assim eles pudessem viver a aliança do Sinai. Suas exigências ninguém conseguiu cumprir durante os quase 1.500 anos de sua promulgação até a Cristo. Nenhum homem cumpriu na íntegra. E o texto dizia que pelas quais, cumprindo o homem por ela, o homem poderia viver. E ninguém conseguiu cumprir. Se não bastasse, os rabinos, ao longo do tempo, passaram a acrescentar a lei, criar normas, a ponto que é conhecido os 603 mandamentos de Maimonides, quer dizer, tirado da lei para que o homem pudesse seguir por ele. Mesmo assim foi um fracasso. Era um pesado fardo, né? Ninguém conseguia. Aí veio Cristo. E Paulo, na carta aos Romanos, mostra isso de uma forma exemplar. Essa carta, de forma tal, eu li uma frase de Lutero, o grande reformador do século XVI, que dizia o seguinte: mesmo se acabasse, digamos que alguém tentasse acabar com a Bíblia, mas deixasse o Evangelho de João, sim, e a carta aos Romanos, seria o suficiente para o cristianismo permanecer vivo e jamais ser extinguido, dado o valor desta carta. Graças a Deus. Leandro, eu queria pedir a você um esclarecimento justamente dentro da sua área também secular, né? A gente tem aqui uma comunidade no qual estava inserida essa igreja de Roma, uma comunidade muito diferente e que mereceu uma atenção do apóstolo Paulo, né? Muito importante aqui, a partir do versículo 18, onde ele vai citar alguns costumes, né, devassos, dignos da ira, né? Vai dizer que eles desvirtuaram a lei de Deus, que eles mudaram sua verdade, né? Alteraram os valores. Então, eu gostaria que você pudesse descrever para nós um pouco desse contexto, né, romano, ou da cultura greco-romana, dentro dessa comunidade na qual estava inserida a igreja, e que mereceu essa descrição tão minuciosa, né, do apóstolo Paulo, mostrando a estes homens que eles tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, porque Deus se deu a conhecer a eles, né? Mas, no entanto, eles negligenciaram, eles não aceitaram, pelo contrário, perverteram totalmente esses valores. Então, que sociedade era esta? Ok, muito bem. Primeiramente, acho necessário observar que essa lição, ela assambarca, na verdade, o âmbito central da Epístola aos Romanos. Podemos dizer que ela foca naquilo que a gente pode dizer o grande tema da Epístola aos Romanos, que é a oferta da salvação a toda a humanidade, a necessidade da salvação em Cristo. Não é? Essa expressão em Cristo é uma expressão paulina, que recorre em quase todas as suas epístolas, e que tem um sentido soteriológico muito profundo, não é? que tem também implicações no que diz respeito à praticidade da salvação, ou à condicionalidade da salvação. Aquele que estiver em Cristo, ele é nova criatura. Então, eu acho que essa lição de hoje, ela tem, antes de responder a pergunta, né, sobre a questão do contexto histórico, porque são tantos elementos que essa lição ela trabalha, e o nosso pastor João também aqui trouxe alguns pontos que, inclusive, eu ia até anotar, mas eu não encontrei nem caneta aqui para anotar, porque eu quero fazer, pelo menos, alguns apontamentos acerca do que o pastor João levantou, porque me parece que quase tudo em Romanos tem uma opinião diferente, né? A gente acabou de vir de uma lição que estudamos escatologia, e na escatologia, para tudo, você tem muitas interpretações,
Isso também não implica dizer que não existe uma interpretação que seja melhor, né? Que esse é o argumento usado muito pelos relativistas, para dizer que porque você tem muitas proposições acerca de um só objeto, você não tem uma verdade objetiva acerca desse objeto. Isso, na verdade, é uma falácia. E Romanos não é diferente do que a escatologia. Romanos é um livro que, na verdade, é o ápice da teologia da salvação do apóstolo Paulo. Então, se nós podemos dizer que Paulo é o escritor do Novo Testamento de maior grandeza, no sentido teológico, sistemático, podemos dizer que dentro das epístolas de Paulo nós temos 3 grandes epístolas, Romanos, Gálatas e Efésios, e dentro dessas 3 nós temos uma, que é, na verdade, a gente pode dizer aqui, entre aspas, a rainha das epístolas, que é Romanos, que é um grande tratado teológico que trata de temas muito fundamentais, tanto para a salvação também como para a prática. Não é? Inclusive, se nós formos fazer uma divisão do livro de Romanos, nós podemos fazer aquela divisão clássica que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a parte mais teórica, podemos dizer assim, e a parte mais prática ligada ao serviço cristão, que é o capítulo 12 ao capítulo 16. Muito bem, essa lição de hoje ela tem um desafio, né? E eu vou chegar para responder a questão. A lição de hoje ela tem, na verdade, o propósito de trabalhar os 3 primeiros capítulos de Romanos. Eu não sei se o pastor João teve essa impressão, que me parece que é uma missão impossível. Uma missão impossível. Você trabalhar em uma lição apenas, em 1 hora apenas, 3 capítulos de tamanha complexidade como são os 3 primeiros capítulos de Romanos. Inclusive, existem livros completos para trabalhar temáticas presentes em cada um desses capítulos. Existem teses específicas para trabalhar conjunto de versículos desses capítulos. Então, na verdade, nós temos aqui uma missão que é quase impossível, não é? Mas eu acredito que um caminho metodológico para ser seguido, para a gente chegar no âmbito verdadeiro desses 3 capítulos, é restringir a mensagem central que nós temos nesses 3 capítulos. É claro que não temos tempo nem condições de ir exaurindo a mensagem versículo por versículo, mas a mensagem central nesses capítulos. Eu acho que responder sobre a mensagem central desses 3 capítulos é responder a pergunta de porquê do tema dessa lição, que é a necessidade universal da salvação em Cristo. Por que falar de necessidade universal da salvação em Cristo? Porque o grande problema é um problema também universal, que é o problema do pecado. Quando nós lemos os 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo, ele fecha todas as brechas para qualquer possibilidade de haver pessoas ou conjunto de pessoas, seja etnias ou nações, seja grupos e classes, não interessa a nomenclatura que use, que não estejam afetados pela gravidade do pecado. É aquilo que a gente chama, o pastor João deve saber, na terminologia teológica, de depravação total. O ser humano ele está totalmente depravado. É aí onde a gente chega na colocação da pergunta, quando fala sobre a questão daqueles povos que Paulo se referiu no primeiro capítulo. Ele sai citando, se eu não estiver equivocado, mais de 30 pecados graves que marcaram a vida da humanidade, digamos assim, a cultura greco-romana. Mas, nobre irmão Marcelo, eu não diria que esses pecados são característicos apenas do contexto cultural da época da cultura greco-romana. Quando Paulo ele faz essa listagem desses pecados, e ele sai aqui fazendo uma listagem até mesmo bem terrível, né? Porque ele cita pecados que vai desde o campo moral até o campo sexual, até o campo das intenções, da vontade, etc. Ele está a priori fazendo uma referência àquilo que havia na sua época, mas por implicação ele está falando da raça humana como um todo. Então, o quadro que nós vemos no primeiro capítulo, sobretudo no terceiro, inclusive o capítulo 3 de Romanos é o capítulo que mais cita passagens do Antigo Testamento, entre os outros capítulos que Paulo escreveu. Nós temos ali o quadro real da humanidade. O homem mergulhado no pecado. O homem mergulhado no pecado. Então, para não ficar restrito apenas ao contexto cultural da época paulina, primeiro século, não é? Nós temos que entender qual é a mensagem, o âmago da mensagem de Paulo. Ele quer dizer que o ser humano
seja ele conhecedor ou não da vontade específica de Deus, a chamada revelação específica ou especial, que os judeus até se orgulhavam de terem sido os portadores dessa revelação específica. Todas as pessoas, seja ela judeu ou não judeu, porque o gentil, a palavra gentil, como é usado aqui, tem dois sentidos, sobretudo. Existem outros sentidos, mas os dois grandes sentidos é gentil no sentido étnico, ou seja, aquele que não é judeu sanguineamente, e aquele que é gentil no sentido prático, ou seja, judeus que transgrediam a lei e viviam como se fossem gentios. É o artifício que o apóstolo Paulo usa para até repreender a postura desses judeus. Então, o grande problema aqui é o pecado é universal, atingiu a todo o gênero humano, seja judeu ou não judeu, e a necessidade da salvação se faz justamente por causa da generalização da depravação humana. Ok, Leandro, eu quero até deixar esse nosso comentário um pouco acalorado. E aí eu gostaria que tanto o pastor João, né, vou me reportar a ele agora, mas você pode depois também fazer algum complemento se achar necessário. Ele citou, como você descreveu, aproximadamente 30 níveis, tipos de erros, e erro sempre foi erro. Sim. Não é? O apóstolo Paulo chama a atenção para uma espécie de mudança que o homem fez e que recebeu, pastor João, parece que uma reprovação maior. Muitos desses erros continuam sendo erros, publicamente, entre judeus e gentios, praticantes e não praticantes, né? Para qualquer segmento religioso. Mas há um erro descrito aqui pelo apóstolo Paulo, que hoje não é mais erro, ou tentam fazê-lo não erro, né? Então, por isso até que existe um cuidado dele em se deter. Ou seja, Deus se revela ao homem de maneiras tremendas, e ninguém pode dizer que não conheceu a Deus ou não teve a possibilidade de acessar o caminho da salvação no final da história. Mas esse homem aqui que Paulo cita, pecador, ele distorceu, ele aboliu, ele depravou aquilo que Deus fez, tanto a sua pessoa, a sua personalidade, como o próprio homem, porque quando o homem se deprava, ele atinge o seu Criador. Ou seja, esses canais que Deus abriu para se revelar ao homem, proporcionando-lhe a salvação, né? Porque muitos dirão até que talvez nunca ouviram falar do Evangelho e talvez por isso usem esse argumento como uma suposta desculpa para fugir do juízo. Mas o que eu gostaria, na realidade, é que a gente, dentro do nosso tempo, né, e como foi mencionado, não há como fazer essa abordagem tão profundamente, porque até mesmo nas escolas dominicais só temos 1 hora, mas isso não impede que os professores e aqueles que estão envolvidos no estudo da palavra, né, se aprofundem como é necessário. Como você mesmo falou, Leandro, a comentarista que em cada capítulo faz um livro com 400 páginas. É inviável, né? A gente ficar aqui conversando, dialogando, em função do tempo, porque é altamente favorável para a nossa alma discutir, né, sobre a direção do Espírito Santo. Então, o que eu peço é que pastor João, a gente tem aqui um grupo, uma sociedade que recebeu a carta, que é a igreja inserida dentro de um contexto depravado, realmente. Os erros que estão aqui sendo mencionados, muitos deles continuam hoje sendo erro, enquanto outros não. E esse outro mereceu uma atenção especial do apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus, no capítulo 1, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, a gente vai observar pelo menos 3 sentenças de Deus. Ou seja, Deus escancara as portas do céu, Leandro, para esse povo pecador, independente do pecado. Mas a ação deles contra Deus foi tão forte que Deus os entregou às suas próprias paixões.
O que é que a gente pode entender com isso, pastor? Olha, as marcas de Deus, vamos dizer assim, estão em toda parte. Isso é tanto verdade que o salmista cantava assim: os céus proclamam a glória de Deus. Sim. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Não há linguagem, nem a fala. Todavia, se ouve a sua voz. Então, o conhecimento de Deus foi disseminado no passado e os homens conheciam Deus. Mas ele não queria esse Deus que eles não viam. Eles queriam um Deus que eles pudessem apalpar, que tivesse ao seu lado e que ele mesmo fabricasse com suas mãos e desse seu nome. Eles queriam isso. Dentro do processo de depravação, de afastamento de Deus, aí o apóstolo, devemos ter em mente que ele estava escrevendo uma carta para a capital do Império Romano. Uma cidade na época, aproximadamente... A igreja que estava ali, né? 1 milhão de habitantes, que vivia ali aproximadamente 50 mil judeus, só judeus. E agora tinha uma rica comunidade cristã gentílica, porque com a expulsão dos judeus, antes, aí mais ou menos pelo ano Cláudio, pelo Cláudio, no ano 49, quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou Priscila e Áquila, lá do capítulo 18 de Atos, que tinham vindo de Roma expulsos, porque eles brigavam muito, tinha muita dificuldade e o imperador expulsou. Quando Nero se tornou imperador, Nero revogou aquele edito, e eles voltaram novamente. Mas a essas alturas a igreja gentílica era a maioria e cortou seus laços com o judaísmo, ficou independente. Paulo escreveu dentro desse contexto. E na igreja, entre se convertiam, vale salientar que isso foi escrito para crentes. Sim. Isso foi escrito para crentes. Não foi para o mundo. Para ser debatido, lido, discutido entre os crentes. Verdade. Então ele dizia, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, se eu voltar um pouco, me permita, no versículo, eu voltar ao versículo 21, porquanto eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se louco, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso eram as imagens de Deus que ele fabricava. Aí ele diz, por isso, como eles recusaram a adorar, a servir e a cumprir o seu dever, Deus os entregou a tais homens às imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscências são desejos carnais, fortes, que o homem não consegue se libertar, a não ser pelo poder do sangue de Jesus que liberta, então, para desonrar seu corpo. Me perdoe, pastor. Então, quer dizer, sem a presença de Deus na vida do homem, sem a noção, pelo menos, da presença de Deus, o homem tende a ficar depravado. Isto. Porque muitos que se aceitavam a Cristo, que aceitavam a Cristo, mas ainda continuava com alguns resquícios do mundo. E era necessário que a igreja de Cristo fosse uma igreja pura e imaculada. Na carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz, alguns de vós haveis sido, e
tinham alguns daqueles até tido práticas abomináveis, como se juntar pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, e para os romanos ele não fala diferente. Então, como eles não se importaram, eles desonraram o seu próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura mais do que o Criador. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Isso é muito sério. O versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Porque é o seguinte, irmãos, todos nós que conheçamos ou não a Deus, sentimos nostalgia de Deus. Isso está no próprio ser humano. É inato. É inato, isso é inato. Sentimos nostalgia de Deus. O salmista dizia que, como o animal selvagem busca as fontes de água para dessedentar, sem que ninguém os guie, dizia ele assim: a minha alma suspira por ti, ó Deus, sente necessidade dessa busca incessante por Deus. Mas o pecado, ele consegue como que fazer que a mente do homem fique adormecida com relação às coisas de Deus, de uma forma tal que ele fica insensível a esse conhecimento. E quando essa insensibilidade vem, ele se torna um homem ímpio e pecador. Então as práticas as mais abomináveis tornam-se comum na sua vida, de forma tal que ele já não consegue viver sem um vocabulário abominável, indigno de um ambiente familiar, digamos assim. E isso nós vemos até em autoridades de posição muito elevada, mas que a sua vida sem Deus, ele às vezes mostra que é uma vida realmente muito corrupta, no sentido moral, depravado, porque não tem o conhecimento de Deus. Na proporção que a pessoa despreza Deus e não quer saber de Deus, Deus também as despreza. E isso tem a mesma proporção. E quando Deus despreza o homem, ele mergulha na iniquidade de forma tal que parece irreversível. Nessa carta, Paulo está dizendo aos crentes de Roma que é possível reverter esse quadro. Agora, pastor na pessoa João, de Jesus Cristo. De fato, a gente consegue ver aqui um problema em relação a algumas vertentes que nós temos aí de interpretação bíblica. Porque o texto aqui, capítulo 1 e o versículo de número 21, diz muito claramente que aqueles que não o glorificaram como Deus, não fizeram isso por falta de conhecimento ou por ignorância. Porque o conhecimento de Deus é universal. Deus, ele não restringiu revelar-se apenas a alguns. E aqueles que Deus irá preterir, como é a linguagem teológica, que Deus irá rejeitar, Deus não fará isso porque não mostrou para esses o seu conhecimento ou o conhecimento da sua existência. Romanos está nos ensinando aqui, de fato, que Deus revelou aquilo que ele chama aqui dos seus atributos, não é? O seu ser e os seus atributos a todo o gênero humano. E quando o texto sagrado diz, tanto no versículo 24 como no versículo 26 e o 28, que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, ou que Deus os abandonou às paixões infames, eu estou lendo aqui na versão corrigida, ou que Deus os entregou a um sentimento perverso, sempre isso daqui
acontece como consequência de uma rejeição deliberada do conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus foi dado. Essas pessoas que negaram o conhecimento de Deus, negaram de forma deliberada, negaram de forma maldosa, consciente, e por negar. E quando a gente vê o texto como um todo, nós temos a impressão que não é apenas um rejeitar circunstancial, mas é algo que persiste. Os homens, eles persistiram em negar o conhecimento que tiveram de Deus, distorcer esse conhecimento e viver em rebelião contra o próprio Deus, mergulhados no pecado, não é? Mergulhados na iniquidade, e por conta dessa atitude deliberada, Deus então os abandonou. Ou seja, como consequência. Porque a ideia bíblica nunca é de que Deus ele sente prazer na morte do ímpio. Deus ele não sente prazer na morte do ímpio. Aqueles que irão se perder, porque de fato haverão aqueles que vão se perder, porque no exercício da sua liberdade optam por aquilo que não é o bem para a sua alma, que é o pecado. E por optar pela incredulidade, eles escolhem, consequentemente, a condenação da sua alma. Então, Deus ele não selou alguns para a condenação de forma eterna ou através de um decreto absoluto, mas a Bíblia mostra claramente que a oferta da salvação é direcionada a todos, porque o pecado é um problema que afetua a todos e um amor de Deus sendo concebido como o ser, Deus o ser, acerca do qual nada maior pode ser pensado, aquele que tem as qualidades, os atributos incomunicáveis de forma, no grau superlativo. Deus ele é boníssimo, Deus ele não pode ter o seu amor de forma seletiva, mas de forma gratuita e de forma universal. Leandro, eu queria ainda que você fizesse uma distinção, né? Porque a gente tem aqui no próprio tema, né, a universalidade da salvação, né? Fala de uma salvação universal. Lá no terceiro tópico fala da universalidade e o jugo do pecado, né? Então é um termo que vai aparecer com frequência, ou seja, se o pecado atingiu o homem, né, na sua totalidade, né? E a salvação também teve o mesmo potencial, a mesma capacidade, né, de alcançar o homem universalmente. Então, eu queria só que fizesse uma distinção. Qual é a diferença entre o alcance da salvação universal e o universalismo? Muito bem. Então, primeiramente a gente pode conceituar, não é? O alcance da salvação, quando dizemos que a oferta ou a necessidade da salvação ela é universal, não implica dizer que todas as pessoas serão salvas, todas as pessoas individualmente. Porque nós cremos que sempre que a mensagem do Evangelho é oferecida, ela é oferecida com o elemento da condicionalidade. Então, o sangue de Cristo tem poder para salvar a todos os homens. Agora, o sangue de Cristo ele só será eficiente quando o homem ele exercer fé no conteúdo específico de salvação, que é, na verdade, Cristo e seu sacrifício, e ele então vai se apropriar da salvação. Se o homem ele não satisfazer a condicionalidade de crer e se arrepender, ele não poderá ser alcançado pela bênção da expiação, que é ilimitada. Quando dizemos que a expiação é ilimitada, queremos dizer com isso que Cristo ele morreu por toda a humanidade e por todas as pessoas. Não é? Eu digo todas a humanidade e todas as pessoas para enfatizar o fato de que a salvação é uma possibilidade real a todos, porque Deus dá condições reais para que todos se arrependam, creiam e sejam salvos. Se não fosse assim, o convite do Evangelho não teria sentido e Deus não estaria fazendo um convite sincero de salvação. Por exemplo, quando Deus decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Deus estava sendo de fato sincero quando Ele queria que todos se salvassem. Quando Deus ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, é porque de fato Ele não tem prazer na morte do ímpio. Quando diz a Bíblia que Deus ele veio ao mundo, enviou seu Filho para morrer pelo mundo ali é de fato todas as pessoas, não parte ou apenas, ou como a interpretação dita reformada quer sustentar,
os eleitos. Não, Deus ele morreu por todos os homens. Isso se distingue claramente do universalismo, porque o universalismo ensina que no final de tudo, Deus, ele de forma necessária, ele salvará a todas as pessoas. Isso independente de que as pessoas exerçam o livre-arbítrio para satisfazer a condicionalidade de crer e se arrepender. Ou seja, mesmo aqueles que não creem, ou que não creram e não se arrependeram e morreram sem terem conseguido alcançar a salvação, no final das contas, Deus, por ele ser bom, ele é obrigado a salvar todas as pessoas. Essa visão, ela, além de não ser bíblica, ela distorce a noção de Deus ser justo e Deus ser bom. Era isso que eu ia falar, porque se Deus é justo, então ele não pode tratar aqueles piedosos homens e recompensar aos ímpios da forma como ele recompensa Exatamente. os salvos. É contraintuitivo, porque Deus, nós temos que, Pastor João e nobre evangelista Marcelo, nós temos que ver Deus como um ser, ou o ser, no qual os seus atributos estão em plena harmonia. Ou seja, nós não podemos selecionar apenas um atributo de Deus em detrimento ou em prejuízo dos demais. Achar que Deus é amor e que não pune justamente o impenitente. Justamente. Então, Deus é amor, quer a salvação de todos, mas Deus é justo, ele não suporta o pecado. Se o pecado ele ficar sem a sua justa satisfação ou punição, Deus ele deixará de ser justo. Recompensa, né? A sua recompensa, então Deus deixará de ser justo. Então o universalismo, na verdade, ele parece ser até bem intencionado, porque mostra um Deus que é muito bom, que no final vai salvar a todos, inclusive universalistas, que essa visão universalista ela não é recente no cristianismo. Desde a época do cristianismo oriental, alexandrino, com Orígenes e Clemente, que se defendia a tese de que Deus, no final de tudo, em um momento escatológico, salvaria a todas as almas, inclusive as almas dos anjos caídos e a de Satanás. E essa visão ela tem recebido uma reanimação na modernidade através do movimento chamado Nova Era, que é um movimento que prega, de fato, que Deus ele vai salvar, no final das contas, a todos, ou como se diz no senso comum, na linguagem popular, que todo caminho vai dar no céu. Então, essa linguagem ela é totalmente equivocada, tanto biblicamente como na concepção de Deus. Né? Pastor João, nós já temos assim o nosso tempo quase que esgotado, mas eu gostaria que, assim, as suas palavras finais, o senhor, antes de trazer suas considerações, nos desse também uma definição, né? Porque na nossa lição e no livro também que acompanha a lição, que é muito importante que o professor adquira esse livro, né? Ele fala da revelação natural, fala ou geral, ou da revelação especial. Qual é a diferença entre ambas? A revelação geral, eu até falei na minha palavra, eu dei uma pincelada nessa revelação geral, que é a revelação de Deus nas coisas que Ele criou. Não é como diz os panteístas. Sim. Não é assim, eu preciso entender, ou seja, é impossível quando você contempla as coisas da criação de Deus, da criação natural, as florestas, os mares, os rios, as cascatas, e etc, 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 você não se alegrar e reconhecer que ali está a mão do Criador. E através disso, Ele se revela aos filhos dos homens. Mas tem a especial, que foi aquela revelação que Ele deu aos homens piedosos que o seguiram. Às vezes as pessoas tentam dar uma roupagem diferente à revelação especial de Deus. Em certo sentido, o que estamos fazendo aqui é dando expressão à revelação especial de Deus através de Jesus Cristo, que ela teve o seu ponto culminante, digamos assim, em Cristo. Mas,
Desde os antediluvianos, houve uma geração de 10 homens piedosos que se afligiram com relação ao pecado para ser fiel a Deus. Um dos quais Deus o tirou da terra. Depois você vai ver na pessoa do Abraão, de uma nação ímpia, lá em Ur dos Caldeus, ou Jiraque, que serviu a Deus, e a vida dos patriarcas e profetas, que falaram com Deus e nos legaram, inclusive, esse livro que nós chamamos de Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Essa revelação, os homens recusaram aceitá-la e trouxeram outro tipo de revelação, porque na lição passada, em lições passadas, vimos que os mitos das religiões, das grandes religiões orientais, elas têm seus deuses, sua forma de servir a Deus, mas essa não é a revelação que Deus deixou para o homem. A revelação que Deus deixou para o homem é o seu livro sagrado, chamado Bíblia Sagrada, com 66 livros, que fala da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação que o apóstolo mostra, que os homens, principalmente em Roma, recusaram, é que ele apresenta com muita ênfase e segurança na sua carta, durante toda a sua carta, tanto para os judeus, com relação aos gentios, tanto para os judeus com relação à lei, como para os judeus com relação às alianças, digamos assim, que ele firmou. Então, a revelação geral é a forma como o homem... O Salmo 104, o Salmo 19, diz bem claro o que é a revelação geral de Deus aos homens. Eu diria que Isaías 53, entre outras passagens do Antigo Testamento, e os evangelhos, mais as epístolas, em particular Romanos, está a revelação especial de Deus para os filhos dos homens. Quem seguir esse espaço, com certeza, está entrando naquilo que Jesus chamou, porfiai, entrar pela porta estreita. Amém. Leandro, deixa assim suas considerações, sua palavra de agradecimento. Muito bem, foi uma conversa muito boa, não é? Um momento muito especial que nós tratamos de assuntos tão fundamentais para a teologia bíblica, não é? Seria bom se tivéssemos ainda mais tempo, não é? Para tratarmos de temas que tivemos apenas que, como o pastor João disse, pincelar. Não é? Eu acho que, como palavra final, eu sinto a necessidade de destacar pelo menos algumas coisas que nós, como confessionais, como defensores de uma fé sólida e bíblica, devemos nos basear nas classes de sala de escola dominical. Em primeiro lugar, nós podemos resumir a lição nas seguintes proposições. Todos os homens são pecadores. E não são pecadores porque pecam, mas pecam porque são pecadores. Porque o pecado, entendido na teologia tradicional e ortodoxa, ele é herdado, mas o homem não passa a ser pecador por imitação, mas por herança. Então todo homem ele já nasce pecador por conta do pecado original. O pecado afetou toda a raça humana, mas não pegou Deus de surpresa. O plano da salvação já estava arquitetado por Deus desde a eternidade, se é que podemos dizer assim, e foi cumprido através do sacrifício de Cristo, que tinha como mira, como alvo, toda a humanidade, porque se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e a salvação então vem para todos. Essa salvação, ela é apropriada, é recebida de forma condicional. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Deus ele não escolheu uns
seletos para a condenação eterna e outros para a salvação eterna, e esses que ele escolheu para a salvação eterna virão a ele de forma irresistível em algum momento. Isso não fica claro na Bíblia, isso na verdade vai em contramão daquilo que a Bíblia ela nos ensina. Então, o ensino de que nós nascemos depravados é um ensino bíblico e nós cremos nisso. Normalmente, como arminianos que somos às vezes acusados de pregar uma salvação por meio das obras. E isso, na verdade, tem sido, de algumas décadas para cá, desmentido através de importantes publicações feitas, porque nós acreditamos que, de fato, o homem não pode se salvar através das suas obras e nem cooperar com a sua salvação, mas ele pode, de fato, receber a salvação, porque na depravação total, o homem ele não perdeu completamente a imagem e semelhança de Deus. Ela foi prejudicada, ela foi, digamos assim, não amenizando, mas ela foi arranhada. A depravação total ela é extensiva, mas ela não é intensiva no sentido de que me torna tão mal quanto eu poderia ser. Ou seja, mesmo depravado, mesmo pecador, eu ainda tenho as qualidades que Deus me dotou através da sua imagem, como a vontade e o livre-arbítrio, para lhe aceitar. Então, depravação total não é o mesmo que ser inativo, ou ser totalmente sem condições de responder a Deus. Então, com essa imagem e semelhança, nós podemos se arrepender e crer. Eu acho que essa é a grande mensagem que essa lição ela nos passa, né? E queria agradecer também por essa oportunidade de estar aqui ao lado do nobre pastor João. Não é que a gente poderia ainda conversar muita coisa, não é, pastor João? Isso. Então é um prazer agradecer ao nosso pastor presidente, enfim, dizer que ainda tem muito pano para manga, né, para os queridos estudarem em casa, né, sobre essa lição. Pastor João, suas palavras de agradecimento. Eu quero pedir aos professores de escolas bíblicas dominicais e todos aqueles que gostam, como diz Marlene Lefi, né, que não esqueça de tornar alegre a sua manhã de domingo. Mas ela chama a alegria das manhãs de domingo. Para os crentes, é se acordar cedo e se preparar e ir com os filhos, esposa e esposo, amigos, para o encontro com Deus na escola bíblica dominical. A maior escola que existe na face da terra e uma escola para toda a família. Amém. Graças a Deus, temos assim chegado ao final de mais uma importante lição que nesse trimestre certamente irá despertar muitas pessoas. Que você possa, nesse trimestre, segundo trimestre de 2016, através da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, sentir o mesmo impacto que sentiram outros leitores do passado que tiveram suas vidas mudadas radicalmente. E não mudaram apenas, a leitura do livro não mudou apenas sua vida, mas mudou a de toda uma sociedade. Isso. Né? Então, que nós possamos ser assim também, a partir da leitura de Romanos, né? E mudar para ter uma vida com maior intensidade, uma vida com maior dedicação à obra do Senhor. É uma mensagem que certamente vamos ficar, mesmo depois da aula, né, meditando, refletindo, debatendo. E é isso que a palavra precisa fazer nas nossas vidas. E contamos com a sua ajuda. Se ficou alguma dúvida, né, se você está inquieto, mande a sua resposta, comente, se inscreva, divulgue, propague este canal que tem surgido para ajudar o professor da escola dominical, a todos que amam e estudam a palavra de Deus. Se você tem desejo de permanecer estudando com maior profundidade a palavra, está à sua disposição e com matrículas abertas também a nossa escola teológica das Assembleias de Deus da Convenção em Abreu e Lima. Venha, matricule-se e desfrute, né, de toda essa riqueza de saber que Deus tem nos concedido através de professores habilidosos e tementes a Deus. Então, nós aqui queremos mais uma vez agradecer por sua audiência. Continue orando e que Deus os abençoe em nome de Jesus.